Olá, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o nosso Centro Espírita Maria Madalena, que apesar desses tempos de pandemia, né, tá trabalhando mais do que nunca. A gente tá trabalhando online agora, né, atingindo mais pessoas e o nosso coração fica cheio de alegria. Claro, né, gente, que a gente tem saudade, querendo abraçar todo mundo, mas vamos aproveitar esse momento para fazer aquilo que a gente pode. E a gente tem feito bastante coisa. Hoje, vamos divulgar a palestra da nossa irmã Zenaide. Nossa irmã vai falar sobre a palestra A Família, um Presente de Deus. Eu estou ansiosíssima. Só esse nome já me deixou assim com muita expectativa para assistir. E teremos também um Minuto Jovem com o nosso, nem tão jovem, né, Cláudio? Vamos falar a verdade, né? Com o Cláudio, que é o nosso instrutor da mocidade, tá certo? Porque a nossa mocidade não parou, né? Já voltou a semana passada. A evangelização infantil também voltou. Os cursos voltaram, né? Todos online. Mas a gente tá aqui, ó, batalhando firmemente, tá bom? Então, nesse momento, eu vou convidar todos para que a gente faça uma prece. Então, vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? Em seu nome, Senhor. Que essa energia que está na casa de cada um, nesses momentos, possa se espalhar por todo o nosso país, que está precisando tanto, por todo o nosso planeta, que está necessitando tanto de fé, tanto de resignação e tanto de esperança. Que o nosso coração, né, toda a mensagem que foi dita pela nossa irmã possa calar bem fundo e nos dar muita oportunidade de reflexão. Muito obrigada, Senhor, por esse momento bendito. Estamos passando, apenas isso, não somos daqui. De passagem. Não acumule muitas bagagens que sejam demasiadamente pesadas para essa passagem. Juntamos muitas coisas das quais não carecemos. Com isso, a viagem se torna enfadonha e desgastante. Procure juntar sorrisos e alegrias em sua trajetória pelo mundo. Colecione os bons momentos que elevam sua alma às alturas do amor. Se caiu, levante-se. Se chorou, sorria. Se sofreu, aprenda. Se enganado, não engane. Nada teria, pois quando eu começasse a me sentir... Boa noite, meu nome é Zenaide, eu participo do Centro Espírita Maria de Madalena, do SEMA, em Planaltina, DF. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e muito importante. Nós vamos falar sobre a família. A família é um presente de Deus. Então, para que eu possa falar sobre a família, eu vou apresentar a minha família para vocês. Eu tenho 2 filhos e tenho 2 netas e um neto. Tá? Então, essa aqui é a minha família. E falando em família, eu vou falar sobre honrar a vosso pai e a vossa mãe. Então, o que quer dizer honrar o pai e a mãe? Honrar vosso pai e vossa mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco. Então, para ilustrar bem essa fala minha, honrar vosso pai e a vossa mãe, eu vou contar uma historinha. Certa feita, um senhor marceneiro teve um filho e ele trabalhou nessa marcenaria a vida inteira. Através de tudo que ele fazia nessa marcenaria, ele vendia para sustento do filho dele, para proporcionar ao filho dele melhor escola, melhores cursos, e assim foi a vida dele. O filho dele se formou em medicina, construindo a sua família. Teve um filho e ele esqueceu do pai. Só que um dia ele lembrou do pai dele e foi buscá-lo, porque o pai não tinha mais condições de trabalhar.
Ele já estava muito idoso, já estava todo trêmulo, as mãos todas encalejadas, porque ele não dava conta mais de trabalhar. Era muito a mexer com madeira, com a ferramenta, então ele não aguentava mais aquilo. E o filho então trouxe ele para a casa dele. Chegando em casa, ele construiu um cômodo no fundo da casa dele, no fundo do lote, e colocou seu pai. E o pai fazia as refeições junto com eles na casa. Só que aí o pai já tremia muito, os braços trêmulos, mão. Então ele começou a derrubar a colher, a derrubar garfo, a quebrar copo, a quebrar prato. E a esposa começou a reclamar para o marido que não dava mais para o pai participar com eles das refeições, porque ele estava quebrando as louças dela. O filho, o que o filho fez? Foi no marceneiro e mandou fazer uma gamela e uma colher de pau e colocou para o pai. Esse era o prato do pai. Colocou uma mesinha na área de serviço, então o pai alimentava naquela área. Quando foi um dia, o filho chegou em casa e viu o filho dele com o avô mexendo nas ferramentas da marcenaria. E ele foi e perguntou para o filho dele: meu filho, o que você está fazendo aí com essas ferramentas, com essas madeiras? E ele falou: pai, eu estou aqui construindo uma gamela e uma colher de madeira, para quando você tiver da idade do meu avô, eu dar para você comer. Então, essa é a história que eu tinha para vocês, para a gente ver o significado do honrai o vosso pai e a vossa mãe. Nós temos que cuidar. Nós temos que dar amor, dar carinho, compreender, porque é muito fácil a gente simplesmente falar: eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma avó, eu tenho um avô. Onde que eles moram? Eles moram em outra cidade. É muito fácil, mas nunca nós temos o tempo para ir visitá-los, para saber como eles estão. E quando eles vêm para nós, nós fazemos isso. É muito difícil, né? E o honrar é não envergonhar, porque hoje as coisas já estão mais liberais, mas antigamente era uma desonrar um pai. Por exemplo, se um pai estivesse falando e um filho atravessasse na frente, aquilo era uma coisa, era um desrespeito com o pai, era um desrespeito com a mãe, era um desrespeito com os mais idosos, né? Então hoje as pessoas passam por cima de tudo isso aí. Não existe mais esse respeito, não existe mais esse cuidado, não existe mais esse hierarquia que nós tínhamos antigamente, né? Então as coisas mudaram muito. Na minha época, não é que eu sou muito velha não, viu gente? Mas na minha época eu dava benção pro meu pai, eu dava benção para minha mãe, eu dava benção pro meu tio. Hoje, se eu chego para uma neta minha e falo benção, eles rirem de mim. Eles rirem de mim. Então teve uma palestra que o Rossandro fez, que ele falou que a mãe dele falou para ele um dia: eu sou sua mãe, eu não sou sua coleguinha. E também teve o Fábio William, passou uma vez aqui na televisão, na Rede Globo, ele falando: eu não sou, falando para o filho dele, ele chorou e falou para o filho dele: eu não sou cara, eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Então, você me trata como seu pai. Isso doeu dentro dele, porque ele sabia que ele estava reprimindo o filho dele, mas era preciso. Então, é assim que nós temos que fazer com nossos filhos. Amar, dar amor, dar cuidado, cuidar, mas sermos firmes com as nossas decisões. Dever da mãe terrestre. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Gente, a mãe, ela já foi criada, é uma bênção de Deus mesmo, porque nós, mãe, nós já fomos criadas com esse instinto maternal. Então, é muito difícil você ver uma mãe que o seu filho pede para ela um pão, e ela te dá uma pedra. O seu filho fala para ela que está com fome e ela não levanta na hora e vai preparar alguma coisa para ele comer.
que ela não levanta à noite para amamentar o seu filho quando nasce. Quando o filho nasce, ele mama de hora em hora e a mãe está ali pronta para alimentá-lo no peito. Quando ele desmama do seio, ele passa para a mamadeira e a mãe levanta à noite para fazer o mamar. Se o filho dá febre, a mãe está ali junto. Se o filho tem uma dor, a mãe está ali junto. É tão bacana quando o filho vem para você com a mãozinha abanando e dizendo para você que está doendo, e você vai dar um beijo na mão dele, dar um beijo no dodói dele que ele fala, e ele já sai sorrindo. Então, o que a mãe passa para o filho é muito amor, é muita compreensão, é muito carinho, é muito acolhimento. E tem mães que a gente vê falar muitas vezes: meu Deus, eu não dou conta desse filho, eu não dou conta desse menino. Quem que esse menino puxou? Eu tenho 2 filhos, mas um não é igual ao outro, mas não somos mesmo. Ninguém é igual a ninguém. E esse filho que a mãe fala, não dou conta dele, ela tem que dar. Ela tem que dar, porque é o nosso dever de mãe, de pai, educar. É nosso dever de dar carinho, de dar amor, tá? De dar acolhimento, de dar o melhor para ele. Mas é o nosso dever de corrigi-lo e orientar de todas as formas. Nós temos que orientar os nossos filhos sempre, desde bebezinho. Porque a gente acha aquelas coisas mais lindas, mais fofas do mundo, então a gente acha aquilo tudo bonito. É bonito, sabe? Só que nós não podemos esquecer que esse bebezinho hoje, ele já é um espírito que tem uma bagagem de várias reencarnações. E agora nós vamos falar sobre os nossos filhos. Quem são eles? Quem são essas criaturinhas tão lindas que nós recebemos? Os filhos não te pedem apenas dinheiro ou reconforto no plano físico. Solicita-te igualmente assistência e rumo, apoio e orientação. Então, muitas vezes nós queremos compensar os nossos filhos, porque eu já fiz isso. Nós queremos compensar os nossos filhos porque nós trabalhamos fora, saímos de manhã e chegamos à noite. Tá? Então a gente quer compensar os nossos filhos com presente, mais presente, mais presente. Nós não podemos esquecer que o filho, ele tem que ter o apoio da mãe, o amor, o carinho, a compreensão, tá? Porque ele necessita disso aí. Porque a mãe é a referência para ele, o pai é a referência para o filho. Então nós temos que ter uma hora para nossos filhos, para sentar, para perguntar para eles como foi o seu dia, como você foi na escola, como que você, sabe? Nós temos que conhecer os nossos filhos, porque muitas vezes nós não sabemos nem o que os nossos filhos gostam. A gente não sabe nem o que nossos filhos gostam de comer, porque nós deixamos eles aos cuidados das babás, das creches, né, das empregadas, que elas cuidam deles para nós. Mas isso não é papel delas, isso é papel nosso. Muitos pais acham que os professores é que são os responsáveis para educar seu filho, para orientar seu filho, e não são não. Os professores, eles estão ali para o conteúdo. Nós somos responsáveis pela parte moral dos nossos filhos. Nós não podemos transferir esse para ninguém. Nem para avó, nem para avô, nem para ninguém. Nós somos os responsáveis por eles. Escolha da família na Terra. O espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Então, por que isso? Porque isso aqui é uma programação que é feita no mundo espiritual. Então, quando esse espírito ele pede isso aí, ele já foi encarnado e reencarnado várias vezes. Então, quando ele pede para vir, ele vai vir com outra roupagem. O espírito é eterno, mas o corpo físico não, né? Então, o que acontece? Quando ele pede para reencarnar, tem uma programação todinha lá no plano espiritual.
Esse espírito, ele já pode ter vindo da minha família, como meu filho, como meu pai, meu marido, de várias formas ele já pode ter vindo na minha família. Então agora ele quer reencarnar de novo na minha família, porque foi um espírito que nós tivemos desavença em alguma reencarnação. Tá? Não é que nós temos, toda reencarnação, nós temos espíritos desse jeito. Não. Nós temos vários espíritos afins, que são espíritos eternos, que estão conosco em várias reencarnações. Mas tem uns que necessitam. Talvez eu necessite que ele reencarne na minha família. Que ele reencarne para que eu possa ressarcir ele de alguma forma em coisas que eu falhei com ele, ou que ele também possa me ressarcir em coisas que ele falhou comigo, em coisas que ele falhou nessa família, nesse núcleo familiar que ele está reencarnando agora. Tem duas partes da moeda. Não é só espíritos ruins que vêm na família, não. Tem os benfeitores e os malfeitores. Depende do o que aconteceu entre nós nas reencarnações passadas. Então é o seguinte, não existe esse negócio de falar assim, eu não pedi para nascer, por que eu nasci nessa família pobre? Eu tinha que ter nascido numa família rica, porque eu mereço. Para aí. Você nasceu na família que você escolheu. Você pediu não, você implorou para nascer nessa família. Porque você tinha débitos, você tinha que ressarcir isso aí para essa família, e que você também tinha que ser ressarcido. Então nós nascemos na família certa, nós temos os pais, as mães, os irmãos, todos certo, porque isso tudo foi um plano, isso tudo foi uma programação no plano espiritual. Nós temos que lembrar que tem vários tipos de família. Passou uma série uma vez, que nessa série tinha o pai e casou e separou da primeira mulher e casou com outra, e ele trouxe, e a outra já tinha um filho, e eles juntaram e veio mais uma filha desse casal, formou uma família, né? Então eles acham que é tudo mar de rosa, né? Não. As famílias têm muita desavença, mas também na hora do um por todos e todos por um, estão todos juntos, tá? Então tem família de casais gays que tá muito comum hoje eles querer adotar bebês. Olha que coisa bacana. Eles adotar um bebê, sabe? E hoje em dia a família tá muito mais aberta a cabeça, porque antigamente tinha com certeza. Antigamente tinha pessoas gays, tinha pessoas homossexuais, tudo tinha, mas só que era muito resguardado, porque a época, né? A época, porque tudo é época. A época não aceitava, então era uma desonra para a família acontecer isso. O pai não aceitava, colocava para fora de casa. Então é para dizer que famílias têm essas desavenças. Mas na hora do vamos ver mesmo, são todos unidos. É um por todos e todos por um. Então é a mesma coisa de falar, por exemplo, eu posso falar dos meus irmãos. Eu posso ligar para uma, falar, outra falar. Mas na hora que um de fora for falar de um irmão nosso, gente, aí por favor, ninguém aceita. Mas na hora que a gente tem que defender, a gente defende. Na hora que a gente tem que brigar, que chamar, a gente também faz isso. Mas é com amor, né? Então, isso é família. Olha, essa figura que nós estamos vendo aqui, piedade filial. Isso aí é um asilo. Então, lembra da historinha que eu contei lá no início, né? Da historinha do senhor que trabalhou para formar o filho dele, né? E aqui, para ilustrar melhor essa piedade filial, eu vou contar para vocês mais uma historinha. Uma senhora casou, ficou viúva e teve 2 filhos, né? Com o casamento dela, ela teve um filho e uma filha. E aí eles cresceram, estudaram, casaram e cada um mudou para uma cidade diferente. E ela ficou sozinha na cidadezinha, na casa dela, tranquila. Só que aí o que acontecia? Todo final de semana ela ligava para o filho. Meu filho, você vai vir esse final de semana? A mamãe vai fazer para você aquela comida que você gosta.
E ele falava assim, não mãe, esse final de semana eu não posso ir, estou muito ocupado. Você sabe o que ele estava fazendo? Ele estava esquiando. Mamãe, quando der eu te ligo, estou muito ocupado. Ela ligava para a filha. Ô, minha filha, tudo bem? Estou com saudade dos meus netos, minha filha. Eu vou fazer aquela sobremesa que eles tanto gostam, aquela comida que você gosta. Você vai vir esse final de semana? Mamãe, não posso. Estou muito ocupada, mamãe. Sabe onde ela estava? Passeando no shopping. E aí foi passando o tempo e toda vez ela fazia a mesma pergunta para os filhos e os filhos sempre estavam ocupados. Quando der eu te ligo, mamãe, quando der eu te ligo. E chegou o momento de eles receberem a ligação de um hospital, dizendo que ela estava hospitalizada. E aí eles vieram correndo. Quando chegaram, ela já tinha partido, ela já tinha desencarnado. Então, essa é uma lição que eu quero que todos nós vamos refletir bem sobre isso. Vamos, se você não pode ir, não dê desculpa, mas vamos usar o que nós temos de melhor hoje, que é o que nós estamos começando a aprender. Então vamos aprender com nossos pais, com nossos avós, ligando para eles, sabendo como que eles estão, como que está passando. Não estou te visitando, por quê? Porque eu não quero te contaminar. Eu não estou te visitando, não é porque eu não estou tendo tempo, não. É porque realmente a situação está difícil hoje. O que é que nós podemos fazer pelos nossos pais? O pai não pode sair de casa? Faça uma comidinha gostosa e leva lá na porta deles. Que eu tenho certeza que aquilo que ele receber, aquela comida, vai ser tão saborosa como se você tivesse presente. Faça isso pelos seus pais. Os pais e a educação dos filhos. Faça como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos, mau frutos, à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem, se desenvolva o egoísmo e o orgulho. Não se espante mais tarde, pagos com ingratidão. Então isso aqui, o que nós temos que entender nisso aqui? Que o jardineiro, ele cuida do jardim. Então, quando ele vê aquelas árvores que estão com a galha caindo, que os frutos estão ruins, ele tem que podar, porque é para ela dar energia, que é para ela fortalecer, para ela dar bons frutos. Entende? Então, desse jeito, são nossos filhos. Então, esse jardineiro, ele está cuidando desse jardim, então ele está cuidando daquilo com muito amor, com muito cuidado. Então, assim são nossos filhos, é a nossa criação para os nossos filhos. É muito difícil a gente falar não para os nossos filhos. É muito difícil. Então, mas nós precisamos, porque nós somos o educador deles. Então, os nossos filhos têm que ser, nós somos os espelhos para os nossos filhos. Então, nós temos que passar para eles o melhor. Nós temos que ensiná-los que ele tem que aprender. Quero para que amanhã ele não seja uma pessoa egoísta, não seja uma pessoa orgulhosa, sabe? Não seja uma pessoa que só pensa nele, entende? Então, isso é tão bacana que eu vou contar para vocês que a minha neta, ela foi alfabetizada na escola Vivência, uma escola da rede pública. E eu sou encantada com aquela escola, sabe por quê? Porque lá não tem discriminação. Eles dividem o lanche. A minha neta cansou de chegar para mim e falava, vovó, hoje eu troquei o lanche com a minha amiguinha. Hoje eu troquei o meu lanche com a minha coleguinha, sabe? E levava brinquedo e trocavam para brincar. Então isso é muito importante na criação dos nossos filhos. E isso serve para nós vós, mas infelizmente nós vós, nós sabemos mais abraçar, beijar, tá limpinho, limpo, maravilhoso, agora tchau, vai para sua casa. Os pais educam e a gente deseduca, mas não, a responsabilidade também é nossa, hein? De educar os nossos netos. Porque eu, por exemplo, eu estou convivendo muito mais com meus netos do que eu convivi com meus filhos. Meus filhos eu saía de manhã e chegava de noite, né? Então, mas graças a Deus, eles tiveram muito. Eu vou contar uma historinha para vocês que o meu filho está assistindo essa palestra. Mas até 7 anos de idade ele dormiu comigo na minha cama.
Então, a minha neta tem 8 anos. Ela fala para mim, vovó, eu vou dormir na sua casa segunda, quarta e sexta. E dorme comigo na mesma cama. Então, gente, é difícil criar filhos, é difícil. É muita responsabilidade. Mas nós temos que ter isso no nosso coração, né? Que eles dependem de nós para tudo. Então, nós temos que encaminhar os nossos filhos. Nós é que temos que fazer, então eles têm que ter esse amparo, eles têm que ter essa fortaleza atrás deles, porque nós somos as pessoas que eles confiam e nós temos que passar essa confiança para eles, que não precisa deles buscar lá fora, nós é que temos que fazer isso por eles. Então, gente, nós já falamos de vários assuntos, né, de como conduzir tudo isso e chega no final que a gente pensa assim, meu Deus, o que fazer? Né? Então eu vou dar umas dicas bem legais para vocês, porque na minha época, não é que eu sou velha, hein, gente, mas na minha época eu não tive essa oportunidade que eu estou tendo hoje, entendeu? Eu não tive esse conhecimento que eu estou tendo hoje. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou dar essa dica maravilhosa para vocês. Nós podemos fazer o culto do Evangelho no lar. Esse culto do Evangelho no lar, eu acho ele perfeito. Você sabe por quê? Vamos aproveitar essa pandemia, que está todo mundo em casa, e vamos começar a fazer o culto. O culto não foi invenção do Espiritismo, não. O culto, ele aconteceu, aliás, há 2020 anos atrás, por Jesus. Ele implantou o culto no lar. Então, o que é o culto no lar? É você reunir sua família e pegar a Bíblia, você é evangélico, pega a sua Bíblia, você é espírita, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, você é católico, pega a sua Bíblia e lê uma passagem naquela Bíblia, tá? Você abre lá aleatoriamente, do jeito que você preferir, e lê uma passagem. Através daquela passagem, vocês comentam sobre aquela palavra, porque tudo que é bíblico, tudo que está lá, porque nós somos cristãos, nós seguimos a lei do Cristo, nós seguimos Jesus. Ele é o nosso governador planetário. Então, cada um tira aquela passagem e lê, sabe? Aí vocês marcam um dia na semana, no mesmo horário, entendeu? E reúna junto à sua mesa e começa a fazer isso aí. Sabe por quê? Não é só nós que vamos ser beneficiados. Além do benefício que nós vamos receber, o nosso vizinho recebe, a nossa rua recebe, o nosso prédio recebe. Então, é muito bacana. E tem mais, aqueles espíritos sofredores que estão junto com a gente, que estão no nosso lar, eles todos também, eles vão aprendendo com a gente e eles vão modificando, eles vão vendo a nossa transformação e eles também transformam. Então nós estamos ajudando, não é só nós dentro de casa, não, nós estamos ajudando muitas pessoas. Faça prece por seus familiares desencarnados, por seus amigos, por seus parentes, para os doentes, faça prece para o universo. Ainda mais agora que nós estamos passando essa pandemia, né? Pois é, então no Evangelho no Lar tem uma historinha muito interessante, que tinha um rapaz que ele convivia com a família dele. Só que lá, cada um era de uma religião diferente, tá? Cada um tinha sua religião. E ele era o único espírita. Então ele fazia o culto dele toda semana, lá escondidinho no seu quarto, tal. Aí ele aposentou e resolveu alugar um quarto em uma casa de uma senhora. Então ele passou a fazer o culto no lar 2 vezes por semana. E vocês acham que ele estava sozinho? Encarnado, sim. Ele estava sozinho e desencarnado. Estava lotado de desencarnado naquele quarto com ele. Porque sabe o que ele passou a fazer? Todo mundo que ele ficava sabendo que desencarnou, ele anotava o nome da pessoa e colocava lá. Então ele não estava sozinho, ele tinha vários desencarnados. Então assim, se ele ficasse sabendo que alguém estava doente, ele pegava o nome daquelas pessoas e tudo ele ia fazendo prece para encarnados e desencarnados. Chegou um momento que ele desencarnou, claro, né? E ele foi muito bem recebido no plano espiritual e
Um certo dia, o mentor dele chegou para ele e falou: olha, hoje eu quero que você tome um banho, que você coloque uma roupa bem bacana, que hoje eu vou levar você, que você vai ser homenageado. Aí ele: mas como homenageado? Aí ele ficou todo assim, né? Mas tudo bem, ele tomou banho, se arrumou e seguiu com o mentor dele. Chegando no salão, mas era um salão imenso. Esse salão estava repleto de irmãos. Todos desencarnados, claro. Repleto. E quando ele adentrou, qual foi a surpresa dele? Todos reverenciando ele, agradecendo ele pelas preces que ele fez por eles. Então, para você ver o tanto que o evangelho no lar é uma bênção. Então, eu indico, mas super indico mesmo para vocês fazer o evangelho no lar. A nossa casa espírita tem um grupo do evangelho, tá? Que a gente faz evangelho nos lar. Só que com a pandemia, nós não podemos ir nas casas, mas nós estamos fazendo tudo online. A nossa casa está fechada, o físico lá. Mas nós estamos trabalhando, tem o tratamento espiritual, tem o culto do evangelho que a gente faz online, tá? Então tem as palestras, que é uma dessas que que eu estou fazendo hoje para vocês. Então, vamos cultivar o evangelho no lar, tá bom, meus irmãos? E outra coisa também que é muito interessante é o respeito mútuo. Então, nós temos que respeitar os nossos filhos e eles nos respeitar, tá? Então, eu sempre digo para os meus filhos assim: quem pariu vocês fui eu. Eu já falei isso para os meus filhos, porque às vezes a gente alterava, porque eu mas a minha filha, nós duas sempre batemos de frente uma com a outra. Por quê? A personalidade nossa é fortíssima, entendeu? Mas então eu falava para ela, você grita? Então eu vou gritar mais alto do que você, entende? Então, depois que eu passei a entender mais, a amar o próximo como a mim mesma, a fazer o evangelho no lar, a ler leituras edificantes, bons livros, assistir palestras, sabe? E aí eu passei a entender que para eu ser respeitada, eu tenho que respeitar. Eu tenho que saber ouvir a pessoa, né? Porque não adianta eu impor. Eu não tenho que impor, não. Eu tenho que respeitar a pessoa. Gente, a paciência no lar. É claro que é o ponto mais difícil nosso, né? Porque tudo é fácil lá fora. Tudo lá fora é fácil, sabe? Lá fora você tem paciência com amigo, você tem a paciência com não sei quem. Tudo você tem paciência, mas dentro de casa é aí que pega. Então, nós temos que pedir a Deus, pedir o nosso mentor espiritual, o nosso anjo guardião, para que nos dê forças, nos dê sabedoria, né? Para que nós possamos ser pacientes, ter paciência com nossos filhos, com nossos netos, com nossos esposos, com nossa esposa, porque é através da paciência e da sabedoria. Nós temos que ter sabedoria também, que através disso aí, porque nós temos que entender uma coisa, vai ter que ceder. Então, através da paciência, você vai começar a analisar como que está indo no seu lar, como é que está sendo a convivência do seu lar, porque tem hora que um explode de um lado, outro explode do outro. Então, nós temos que ter um centrado, né? Que é para ele começar a ser o mediador disso aí. Então, nós temos que ter essa paciência com nossos irmãos, porque cada um dá aquilo que tem, porque somos espíritos endividados, somos espíritos com problemas, mas estamos em evolução. Por isso que nós estamos nesse mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para evoluir. Vamos falar sobre evangelização. É um recurso que a casa espírita nos favorece, sabe? Então, essa evangelização é desde o bebê, que dentro do útero da mãe, ele já é evangelizado. Então, ele vai evangelizando, é para as crianças que vão crescendo, é para os adolescentes, é para os jovens, é para os
a minha idade, né, que eu ainda sou jovem, é para os idosos, para todo mundo. Evangelização eterna. Então nós precisamos ser evangelizados. Nós temos que ter alguma crença, alguma coisa que você sabe, que você crê, que você acredita e que você usa, né, no seu dia a dia, na sua família, porque sem a gente ter esse suporte, realmente é muito mais difícil, né? E também eu queria deixar um recadinho assim, nós temos evangelização online para as crianças, né? E temos evangelização online para os jovens, temos os cursos, né? Segunda e sábado nós temos os cursos que a casa também nos oferece. Vocês vê os dias e horário para evangelização e os dias e horário do culto do Evangelho no lar também. E vamos falar agora sobre uma coisa muito importante, que é a prece. Gente, a prece é a nossa ligação com o alto, é a nossa ligação com Deus, que Deus é o nosso Criador. E Jesus é o nosso mestre, é o nosso governador planetário. Então, através da prece, é que você vai conseguir se conectar com você, dentro de você. Através dessa prece, aqui dentro, que você, porque nós podemos fazer uma prece com 300 palavras. Mas será que realmente é uma prece daqui de dentro? É uma prece que você realmente está prestando atenção no que você está falando? Porque tem uma prece mais maravilhosa do que o Pai Nosso, que Jesus nos deixou. Então, a prece, ele fala para nós, entre dentro do seu quarto, feche a porta e faça a sua prece. Então, nós podemos fazer a prece dentro do ônibus, no carro, dirigindo, cozinhando, lavando roupa, passando, tudo nós podemos fazer uma prece, tá? Agora, aquela prece, para você tirar aqui tudo daqui de dentro de você, entra dentro do seu quarto e fecha. O que é isso? É entrar dentro de nós mesmos. Entrar dentro de nós mesmos, porque muitas vezes nós pedimos o impossível. Porque todos nós temos a nossa hora. Todos nós temos que... O que nós temos que passar, ninguém vai passar por aquilo. Nós temos que passar. Entendeu? Por que nós temos que passar? Porque isso está no na nossa programação reencarnatória. Então, muitas vezes, nós tínhamos que perder um braço, mas por você fazer tanta coisa boa, por você fazer uma prece para tanta gente que está doente, que está necessitando, essa prece é tão sentida que ela chega lá no alto. E aí, o que faz? Esse braço que nós vamos perder só um dedo. Porque nós somos merecedores. Porque através dessa prece, com sentimento, com amor, né? Sem querer devolver para o outro o que ele nos fez. Então vamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Tá? Então não esqueça, levanta, faça a sua prece. Onde você estiver, faça a sua prece. Onde você for dormir, faça a sua prece. Acorda de noite, faz sua prece. A prece é o melhor instrumento que nós temos. A prece é o que nos conecta com o nosso superior. Então, como eu falei em prece, falei de tudo, né, do Evangelho no lar, falei que nosso mestre, que Jesus é o nosso guia, é o nosso mestre, é o nosso governador planetário. Então eu vou deixar uma reflexão aqui para nós. Para nós, porque eu que estou fazendo essa palestra, a primeira a ser beneficiada sou eu, tá? Eu sou a primeira a ser beneficiada. Então eu vou deixar essa mensagem para vocês do nosso Mestre Jesus, que está lá em Lucas 6:31, tá? Tratar todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Essa é a mensagem. Pensemos nisso. Que a paz de Deus continue no coração de cada um de nós. Uma boa noite, muito obrigado, gratidão. Gente, como sempre, né, nossa irmã Zenaide arrasando com a sua elegância, com as suas palavras. Agora que eu tô virando blogueira, não esqueça de deixar seu like, é muito importante, né, para que essa palestra possa ser assistida, né, por outras pessoas também.
Então, queremos agradecer o nosso irmão Cláudio, da Mocidade, a nossa irmã Zenaide, pelas suas palavras, e vamos agora fazer a prece. Senhor, obrigada pela família que nós temos, porque sabemos que é aquela que nós precisamos. Que toda essa paz, essa sensação boa que estamos sentindo no nosso coração nesse momento, possam ser nossa companheira durante toda essa semana. Mais uma vez, nosso coração, Senhor, está cheio de gratidão e de alegria. Ser conosco, Pai, hoje e sempre, e que assim seja. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre, Deus.